Leman Russ, o rei que queria ser lobo. Os primarcas do Império do Homem são conhecidos por cada um representar a sua maneira e pela maneira como eles foram criados, cada aspecto da guerra e do próprio imperador da humanidade, para guiar a humanidade nos tempos de calamidade e de paz, nos tempos de prosperidade e de destruição. Porém, cada um deles, de acordo com sua própria visão e capacidade de entendimento, buscou entender essa parte do imperador que tinha dentro deles e aplicá-las da melhor maneira possível. Porém, existe um primarca cuja devoção ao imperador excedia a todos os outros e buscou entender as partes fundamentais que o seu pai colocou nele para cumprir seu propósito de vida. No entanto, pela sua ignorância e seu contentamento com um pouco, este deixou de perceber os aspectos fundamentais de sua personalidade e assim falhou com aquele que ele jurou proteger. Primarca da Sexta Legião, os Lobos Espaciais, Leman Russ. O primarca da Sexta Legião caiu no mundo de Fenris, um planeta gelado com invernos impetuosos e lar de criaturas fantásticas e mitológicas. O primarca foi encontrado e cuidado por uma loba fenrisiana, um dos animais mais mortais do planeta. Porém, esses lobos possuíam inteligência e acolheram o jovem primarca sob suas fileiras, cuidando dele e o treinando como se fosse um lobo. Logo o inverno chegou e os animais foram atacados por homens de uma das tribos do planeta, o povo de Russ. Porém, os homens avisaram o patriarca de Russ que eles encontraram um jovem humano que se parecia muito como um lobo, mas era muito mais do que destes. Logo o patriarca percebeu o potencial daquele jovem e dessa maneira o acolheu sob suas fileiras, ensinando a ele a linguagem, a fala, a táticas de guerra, de sobrevivência, bem como políticas e até mesmo de como se vestir. Logo foi dado a ele o nome Leman, do povo de Russ, pois ele se tornou o maior guerreiro da tribo, bem como do planeta, pois era dito, ele conseguia superar exércitos inteiros sozinho, conseguia aguentar animais do dobro do tamanho dele sem se cansar. Logo ele conquistou todo o respeito e admiração de todas as tribos do planeta, bem como do seu chefe. E quando o patriarca da tribo de Russ morreu, não restou nenhuma dúvida sobre quem deveria governar em seu lugar. Assim, Leman do povo de Russ cresceu e se fortaleceu como um grande lobo de Fenris, que conseguia superar exércitos inteiros, um semideus da guerra mitológico que ninguém poderia superar num combate mano a mano. Porém, um viajante chegou, um estranho que desceu sobre Fenris, curioso sobre as histórias do grande lobo. Dessa maneira, ao encontrar Leman, ele propôs um desafio, e quem vencesse, juraria servir o outro na sua lealdade para sempre. Leman aceitou o desafio do viajante, porém, ele propôs que ele deveria escolher os desafios, que seriam 3. O primeiro desafio era sobre quem podia comer mais, e Leman ganhou do viajante. O segundo desafio era quem poderia beber mais, e Leman também ganhou do viajante. E no final, tudo que restou foi um combate mano a mano, no qual o viajante nocauteou Leman, que mais tarde se revelou como o próprio imperador da humanidade disfarçado. Dessa maneira, Leman aceitou sua derrota e jurou lealdade para servir o imperador e ao seu império do homem. Leman Russ foi o segundo primarca a ser redescoberto pelo imperador oficialmente, atrás somente de seu irmão primarca Horus. Dessa maneira, Russ ganhou notoriedade pelo império do homem por sua ferocidade e lealdade ao imperador, pois, apesar da sua aparência de bárbaro e sua ferocidade no campo de batalha, Russ guardava no seu coração um forte desejo e sentimento de honra, de compaixão, bem como de apreço pelas coisas belas e elevadas da vida, como por exemplo a arte e também os poemas. Porém, ele escondia isso de todos, justamente porque ele acreditava que a selvageria de sua vida antiga era o que mais o definia, que era o lobo que fazia sua legião forte. E, a esse tempo, a Sexta Legião era conhecido como uma legião brutal, cães raivosos do Império que não podiam ser controlados, e não direcionavam sua selvageria de uma maneira eficiente. Dessa maneira, muitos argumentavam que deveriam extinguir a Sexta Legião. Porém, pela redescoberta de seu primarca, Leman começou a ensinar a legião a direcionar sua selvageria imprudente para um sentimento de honra, direcionar a sede por sangue e carnificina para o combate marcial e a honra marcial, direcionar o sentimento de bando para um sentimento de irmandade, companheirismo e apreço militar. Deste modo, a Sexta Legião, sob o comando de Leman Russ, ganhou ainda mais destaque no Império, como os lobos espaciais dedicados à honra e à adoração do seu pai de todos. Dessa forma, Leman ganhou o respeito de todos no Império do Homem, pois, apesar de sua personalidade forte e sem controle, pois seu espírito livre era o que mais o definia, ele era extremamente leal às ordens do Imperador e nunca questionou elas, sempre seguindo elas à risca. A Sexta Legião, que antes da descoberta do seu primarca era considerada a rota do Império,
Império, pois esta era chamada pelo Imperador para justamente fazer dos inimigos do Império um exemplo, não incentivar futuras rebeliões. Esta passou a ser considerada uma força de elite, guerreiros nobres e poderosos, capazes de destruir os inimigos do Império com tanta facilidade quanto outras legiões, porém compassivos com seus adversários rendidos. Os lobos espaciais ganharam destaque por sua aparente selvageria, todavia, por sua honra marcial e fraternidade para com suas irmãs legiões. Todavia, Leman Russ tinha um comportamento extremamente explosivo, não somente para com outros do seu comando, mas também para com seus irmãos primarcas. Ele não tinha amigos fáceis entre seus irmãos. Todavia, todos eles o respeitavam pela sua lealdade ao seu pai e sua devoção ao Império do Homem. No entanto, o relacionamento mais conhecido de Russ é com seu irmão Magnus o Vermelho, pois Russ via os poderes psíquicos do Warp como formas de combate desonrosas, e dessa maneira ele considerava Magnus e sua legião covardes por usar artifícios do Warp ao invés de um combate mano a mano tradicional, bem como condenava eles pela mudança de carne, a maldição afligida 1000 filhos. Todavia, a própria legião de Leman também sofria de uma maldição parecida, os Wolfens. Quando a legião dos lobos espaciais perdia o controle do seu lobo interior, então eles se transformavam em bestiais, feras semelhantes aos lobisomens das antigas lendas, e assim eles também não tinham controle algum. Todavia, Leman escondeu isso do Império, pois acreditava que o lobo é o que fazia sua legião mais forte, e dessa maneira ele condenava Magnus, uso dos poderes psíquicos. Todavia, ele com seus padres rúnicos, que argumentavam tirar a energia da própria alma e essência de Fenris, eram tão psíquicas quanto os próprios 1000 filhos. Todavia, isso não impediu que a fama de Russ se espalhasse, pois este foi conhecido como o Rei Lobo de Fenris, o executor do Imperador, pois durante uma das campanhas mais difíceis do Império do Homem, conhecidos como os Genocídios dos Rangda, 2 legiões foram perdidas nesse tempo, e argumenta-se que Leman Russ e sua legião tiveram participação nessas 2 legiões perdidas, a segunda, bem como a 11ª. Assim, Russ ganhou notoriedade no Império por conta disso. Todavia, ele acreditava que o papel de executor do Imperador era o único papel que seu pai tinha entregado. Ele acreditava que ele nasceu para ser um bárbaro, fazer da selvageria um estilo livre, fazer dela uma virtude a ser apreciada, fazer da liberdade um estilo de vida, fugindo das amarras da burocracia, bem como da rigidez do Império. Todavia, Leman Russ ignorou um dos aspectos mais fundamentais da sua personalidade, a sua sensibilidade e o amor para com seus irmãos. Pois, quando o Imperador descobriu que seu irmão Lorgar Aurelium estava o adorando como um deus, o Imperador reuniu seus irmãos primarcas para decidir o que fazer com ele, e Magnus o Vermelho defendeu Lorgar por justamente ser próximo a ele, e Russ também defendeu Lorgar por acreditar que ele tinha muito a oferecer ao Império e porque ele não queria perder mais um irmão, bem como Russ impediu que seu irmão Corvus Corax lutasse diretamente contra seu irmão Perturabo por uma discordância no campo de batalha, pois Russ, apesar de demonstrar frieza, selvageria e impulsividade, guardava um profundo amor para com seus irmãos, uma profunda sensibilidade e devoção para com seu pai, bem como um sentimento de fraternidade. Todavia, Russ se contentou somente com a selvageria e se esqueceu que o que faz a selvageria nobre é justamente o homem que está por trás dela, é justamente o amor, os sentimentos e a honra e a elevação da bondade e da compaixão que faz a selvageria ser nobre, não elas por si só, não a carnificina pela carnificina, mas esta baseada somente no último recurso, quando o amor e a sensibilidade falham. Todavia, Russ não conseguiu perceber isso a tempo, pois este escolheu se dedicar e se conformar somente com o papel que ele achava que o Imperador queria para ele, que era o de executor, um guerreiro selvagem e bárbaro, o senhor da guerra impiedoso. Todavia, Russ sempre foi muito mais do que isso, mas mesmo ele não conseguia compreender ou expressar esses aspectos da sua personalidade de uma maneira eficiente, e isso custou caro a ele, pois durante a heresia de Horus, quando Horus, já corrompido, ordenou a Russ que trouxesse Magnus o Vermelho de volta à Terra a julgamento por este ter violado o projeto secreto do Imperador, Horus distorceu as ordens de Russ e, se aproveitando do seu ódio à feitiçaria, mandou aniquilar Magnus o Vermelho e sua legião. Assim, com os Custódios e as Irmãs do Silêncio ao seu lado, Russ desceu sobre Próspero, massacrando a população inocente e quebrando as costelas do seu irmão Magnus. Todavia, nenhum prazer ou amor se encontrou no coração do Rei Lobo de Fenris, mas somente pesar, desgraça e tristeza, pois ele sentia o impacto disso e, apesar de tudo, este amava seu irmão mais do que este poderia até mesmo expressar em palavras ou em ações. E quando a heresia acabou e o Imperador foi internado no trono do
dourado da Terra, com metade dos seus irmãos ou mortos ou entregues aos poderes ruinosos do caos, e os seus irmãos que sobreviveram, alguns mortos e sequelados pela perda de seu pai, Russ finalmente sentiu o fardo de suas ações, pois este condenava Magnus pelos usos dos poderes psíquicos, mas ele mesmo era um psíquico. Ele mesmo tinha uma resistência a poderes psíquicos muito forte. Por isso, o Imperador enviou ele para trazer Magnus de volta à Terra, pois seus padres rúnicos estão entre os maiores psíquicos das legiões dos Astartes, e este não percebeu isso. Ele odiava Magnus por algo que ele também era, pois este não se conhecia. Este amava seus irmãos, mas não conseguia expressar isso de forma eficiente, e dessa forma, a amargura, a tristeza e a depressão tomou conta do Rei Lobo de Fenris, a tal ponto que as coisas que antes o satisfaziam, como guerra, comida e bebida, já não mais o satisfaziam. Russ estava em Fenris e sonhava com as cavernas geladas do planeta, pois era a única coisa que o mantinha calmo. O viajante apareceu no sonho e começou a conversar com ele. De repente, ele se virou para o Grande Lobo, como era conhecido em sua infância. Os dois estavam de frente para um grande monte, e assim o viajante olhou e disse: "Agora é o tempo, Leman Russ de Fenris", disse o viajante, com a escuridão se aproximando dele como o vento gelado do inverno. "Tempo para fazer o quê?", disse o Rei Lobo, ainda confuso com as palavras do viajante. "Para você fazer o que foi criado para fazer", disse o viajante, lentamente se distanciando de Lima. "Eu fui criado para proteger você", disse o Grande Lobo, ainda triste e buscando significado nas palavras de seu pai. "Não, você sempre esteve errado quanto a isso, pois você foi criado para proteger o que eu criei. Cumpra seu destino, ou deixe seu luto acabar com você. Sua escolha", disse o viajante, se voltando para o monte, escalando mais alto, nas colinas de Fenris. Havia lugares em que Russ não poderia mais segui-lo. Não mais. Assim, o Rei Lobo lentamente se desviou da visão de seu pai. Ele havia decidido que já havia seguido ele tempo bastante. E assim, Eixo desapareceu nas fronteiras do Olho do Terror, para nunca mais ser visto pelos próximos 10.000 anos seguintes. Logo, Russ não se entendia ou se conhecia bem o bastante. Pela sua ignorância e falta de autoconhecimento, ele achava que entendia a vontade do Imperador. Porém, este passou longe de entendê-la e ignorou o amor, a sensibilidade e a justiça. Ignorou que seu verdadeiro papel era como protetor, não somente como um senhor da guerra bárbaro que vai destruir os inimigos da humanidade, mas como um lobo que cuida da sua matilha, que protege e dá alimento a ela, garante a sua sobrevivência e os dá amor. E isso Russ não conseguiu entender.